Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 21 de agosto de 2025, a última quinta-feira, e o título é Apatia. Vamos lá. Tenho me deparado com situações que me causam estranheza e verdadeiro assombro. Para onde tem caminhado a humanidade? Sempre falo da necessidade de olharmos para nosso interior a fim de buscarmos nos aprimorar, limpar nossas sombras e buscar equilíbrio e paz. Contudo, isso não significa isolar-se do mundo que nos cerca. Não estamos aqui por mero acaso, não convivemos com as pessoas que nos cercam por mera conveniência. Acredito que tudo tem um propósito e não há coincidências. Certos acontecimentos me fizeram refletir sobre a individualidade extrema, o hiperfoco em si mesmos. Explico. Recentemente presenciei uma cena em que uma atendente de um quiosque em um shopping começou a passar mal. A colega de trabalho a retirou do local e a sentou em uma cadeira do lado de fora. Muitas pessoas assistiam, inclusive eu a princípio. Levei alguns minutos para pensar no que fazer e me dirigi à colega que a estava auxiliando e perguntei se havia algum ambulatório próximo. E, diante da afirmativa, me dirigi ao local para solicitar atendimento. Passado o susto, comecei a lembrar de tantas outras situações em que as pessoas têm observado com apatia as necessidades alheias e agradeci por ter tido iniciativa. Afinal, poderia ter me mantido como observadora e a situação seria resolvida de qualquer forma. Então, no frigir dos ovos, a reflexão que fica é sobre como estamos olhando o mundo que nos cerca e de que forma estamos contribuindo. Como tem sido nossa atuação diante dos cenários que se apresentam a nós? Há alguns dias, assisti também a um experimento social que alertava para esse tipo de apatia diante de circunstâncias que exigem uma tomada de atitude. Fizeram a simulação de sequestro de uma criança em uma rua movimentada. A maioria das pessoas olhava e seguia em frente. Muitas sequer erguiam os olhos de seus celulares e outras apenas os desviavam do aparelho momentaneamente. Uma única moça, muito corajosa por sinal, correu atrás do homem que estava carregando a criança e a levando para um beco. Confesso que eu não faria o que ela fez, pois acho que sozinha minhas chances de conseguir salvar a vítima seriam mínimas. E entendo o medo das pessoas. Mas ao menos gritar, chamar atenção, buscar ajuda, ligar para a polícia, qualquer atitude de auxílio deveria ter sido manifestada. Isso acendeu um alerta sobre como estamos nos posicionando no mundo, o quanto se vive no automático no mundo real, enquanto virtualmente muitos se mostram revolucionários e virtuosos. Quantos querem salvar o mundo, a floresta, os animais, a diversidade, e o fazem diante de telas, digitando ferozmente em seus teclados, indignados e cheios de discursos belos e convincentes, mas que muitas vezes não veem as mazelas de seus vizinhos e até mesmo das pessoas com as quais convivem diariamente sob o mesmo teto ou no ambiente de trabalho. Enquanto se contentam em viver de narrativas e encenações, a vida real segue seu curso e nem sempre é percebida e muito menos vivida. Há que se ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e um coração generoso e disposto a aproveitar as oportunidades de fazer a diferença, de forma genuína, sem plateia, likes e visualizações, mas simplesmente porque é o certo a se fazer. Certa vez ouvi a seguinte frase: não há maior proteção do que ser uma boa pessoa. Ser bom, cultivar o bem em nossas vidas e nas vidas que cruzam o nosso caminho, talvez seja um dos propósitos mais edificantes dessa nossa experiência humana. Que a apatia emocional não nos contamine, que os nossos olhos estejam menos voltados para o virtual e mais atentos à realidade, menos telas e mais luz e amor reais. Vamos lá.
onde a gente tem muitas coisinhas para falar sobre esse texto. Não sei se vai vazar algum ruído aí, porque eu estou com o ventilador ligado, porque hoje está muito calor aqui. Semana passada estava frio, hoje está calor, né? Essas instabilidades aqui, né, da nossa temperatura. Bom, vamos lá. Então, explicando melhor essa situação que me trouxe essa reflexão, né? Porque quem escreve crônica tem como matéria-prima justamente a observação do cotidiano, do que nos cerca. E às vezes você vê uma situação e aquilo te traz uma reflexão a respeito do que você mesmo está fazendo, né? Como você está se comportando no mundo e nos lugares em que você está inserido. Então, o que aconteceu foi realmente isso. A gente estava aguardando ali, né, atendimento lá no quiosque, e uma das até estavam em duas, uma começou a passar mal. No momento, assim, todo mundo ficou olhando, até eu olhei, eu vi que ela agachou. No primeiro momento eu falei, deve ter caído a pressão, né? Porque normalmente, às vezes, quando cai a pressão, né, a gente acaba. Só que aí eu tava mais atrás, assim, e aí eu vi a colega de trabalho dela, tava meio assim, pegou ela, tava dando um suporte assim, colocou ela sentada. Na hora que ela passou, eu tava mais atrás, né, da parte de trás do quiosque, aguardando lá, e quando ela passou, eu vi que ela tava assim, ofegante, assim, sabe, respirando. No primeiro momento eu até pensei, nossa, pode ser uma crise de pânico, né? Ainda mais a moça era nova e hoje em dia né, uma das mazelas aí, essa questão de pânico, depressão, ansiedade, né? Principalmente com os jovens. Só que, e aí ela sentou ali, só que eu pensei isso, mas eu pensei, nossa, e se for uma crise de asma? Aí é uma coisa séria. E aí eu peguei e realmente fui lá perguntar, porque eu entendo que a maioria das pessoas deve ter pensado o quê? Eu não posso fazer nada, eu não sou médico, como que eu posso ajudar? Né? Só que quando me passou isso, eu fui lá e perguntei para a colega dela, moça, tem um ambulatório aqui? Aí ela falou que tinha, mas ela estava esperando a outra funcionária chegar para ela poder ir buscar ajuda. Aí eu falei, não, se quiser eu posso ir. Ela falou, se puder eu quero. E era bem pertinho, por sinal, a gente estava bem perto. Aí eu falei, só me indica onde é. Ela me indicou, eu corri lá e estava saindo, ela estava saindo um segurança, ela falou, ali onde está saindo aquele segurança. Aí eu saí correndo e já chamando o segurança e tal. E aí a gente foi voltando nisso, chegou a outra funcionária. E aí ela saiu junto com o segurança e eles foram, né? Mas o segurança já estava, né, chamando o pessoal, avisando que a menina estava passando mal e tal. E aí depois que passou assim, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, entendo que a maioria das pessoas pensou, né? O que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, tal. E assim, mesmo que eu não tivesse mesmo que eu não tivesse feito nada, a situação ia se resolver como se resolveu, porque logo a outra funcionária chegou e elas, né, resolveram entre elas lá. Então, assim, não é. E aí o que eu fiquei pensando assim, a questão não é o que se a minha atitude ia fazer a diferença ali naquele momento, no resultado final. Mas o que importa é a diferença que fez para mim, né? Porque eu depois, né, falei, graças a Deus que eu pude, né, contribuir de alguma forma, porque isso mostra que eu não estou nessa apatia, nessa hipnose, sabe, a questão de você perceber que você, numa situação assim, você não entra naquela sintonia que está todo mundo assim, pensando, não querendo se envolver, entendeu? Porque hoje em dia a gente entende também que nós vivemos tempos em que as pessoas se ofendem com tudo. Então, às vezes, você querer ajudar, a pessoa se ofende porque você está tentando ajudar e você pode estar causando a impressão de que ela não consegue lidar com a situação. Então, às vezes as pessoas ficam com esse receio, mas a gente tem que arriscar. Pode ser que eu chegasse lá e falasse, moça, posso ajudar? E ela falasse, não, tá tudo certo,
podia até ter sido grossa comigo. Ok, não tem problema, mas assim, eu fiz o que eu achava certo. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que fazer o que a gente acha que é certo, independente do resultado, se vai conseguir um bom resultado ou não. É ter as atitudes, porque às vezes aquela atitude que você tem é necessária e é fundamental e essencial em algumas situações. Naquele experimento do vídeo que eu falei da criança, gente, eu fiquei assim muito impressionada, muito chocada de ver que a maioria das pessoas, porque é assim, o cara vem, né, o homem vem correndo assim, ele pega a criança assim, tapa a boca da criança e sai correndo e entra num beco. Isso não é uma coisa que você pode considerar normal, né? Então, assim, eu não faria o que a moça fez, que ela saiu correndo atrás do cara lá no beco, no beco. Você não sabe o que você vai encontrar ali, principalmente porque esse é um assunto que eu pesquiso muito, eu me interesso, né, do que está acontecendo no mundo. É uma coisa muito grave que está acontecendo no mundo. E assim, sempre eu vejo que eles não agem sozinhos. Então, naquele momento, eu com certeza não iria me arriscar a fazer o que a moça fez. Mas eu ia pedir ajuda. Porque se eu sei que eu sozinha não ia conseguir, eu ia pelo menos gritar, chamar a atenção de alguém. Gente, olha o que está acontecendo. Ou entrar, tinha várias lojas, entrar numa loja, ver se algum segurança me ajudava, entendeu? Ligar para a polícia, tá com o celular, todo mundo com o celular na mão. Liga para a polícia, faz alguma coisa, né? E você vê que as pessoas, assim, elas olhavam, umas olhavam, davam uma paradinha assim e seguiam em frente. Aí eu falava, gente, como é possível você ver uma situação horrível dessa e você simplesmente seguir em frente? Ignorar completamente. Então, assim, eu fiquei muito chocada quando eu vi esse vídeo, assim, sabe? E aí, né, a moça que socorreu, aí eles saem com ela, mostra a câmera escondida e tal. E foi a única. Então, eu falei, a gente está perdendo realmente, às vezes até a sensibilidade, a humanidade, porque você, diante de uma cena dessa, você simplesmente seguir em frente sem nada, sem fazer, sabe, sem nenhum tipo de tentativa, para mim foi assim muito, foi uma coisa que me acendeu um alerta de falar o que está acontecendo com a humanidade, né? Que caminho a gente está tomando, né? Então, eu falei, a gente precisa perceber que a gente tem que fazer o certo, independente de você achar que vai ter um resultado ou não, entendeu? Você tem que fazer porque você acha que aquilo é o certo a fazer. Então, sempre a gente pode contribuir de alguma forma. Então, a gente sempre tem que. O mundo está desafiador. E eu acho que as pessoas que estão aqui nesse momento não estão aqui por acaso. Estão aqui com algum propósito. Nós estamos aqui com algum propósito. E são as pessoas, e acho que são as almas mais corajosas que foram enviadas nesse momento. Porque realmente o que a gente está assistindo é uma batalha, né? Uma guerra moral e espiritual. E outras coisas que eu comecei a perceber assim a respeito dessa apatia que a gente vem vivendo, com relação também a essa polarização que a gente vive, e a gente entra às vezes, nós somos humanos, lógico, e tem horas que a gente também acaba cometendo alguns deslizes aí, né? Inclusive morais. Ai, gente, eu mordi aqui, ó, tá inchadinho. E assim, às vezes, como eu tenho visto as situações, então assim, acontece algo ruim com uma pessoa que você não gosta, né? Então, a pessoa
uma pessoa que fica doente, ou uma pessoa que sofre aí, sei lá, um acidente, uma tragédia, alguma coisa acontece na vida da pessoa. Aí, a pessoa é alguém que você não gosta, né? Alguma pessoa que você acha que é uma pessoa que faz coisas erradas, que é uma pessoa desonesta, pode ser o que for. E eu acho que a gente tem tido atualmente uma oportunidade de exercitar muito os nossos valores morais e a nossa empatia verdadeira. Não é essa empatia de rede social, né? Que assim, aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém, mas é só não solta a mão de quem pensa igual, né? Porque assim, às vezes uma pessoa sofre uma violência e todo mundo, que como é daquele espectro da pessoa, da ideologia da pessoa, fica todo mundo, lá vai falar, nossa, fazer os discursos de apoio, não sei o quê. Aí acontece a mesma coisa com alguém que a pessoa não gosta, ninguém fala nada. Um silêncio total. Então não é uma empatia verdadeira. Se você é contra algum tipo de violência, por exemplo, você tem que ser contra, independente de quem seja a pessoa contra quem ela foi praticada. Aquilo é algo inaceitável, então é inaceitável contra todo mundo. Independente se a pessoa é boa ou ruim. Né? Porque o que a gente tem que. O que a gente deseja que aconteça é justiça e não vingança. Quando você deseja o mal do outro, você não está desejando justiça, você está desejando vingança, que é diferente. Justiça é que a gente espera que cada um responda de acordo com assim, a cada um de acordo com as suas obras. Então, as pessoas respondam, né, sofram as consequências das escolhas delas. Elas têm que arcar com a responsabilidade. Isso é você querer justiça. Agora, não ficar desejando que tudo de mal aconteça com aquela pessoa. Que aí não é. Nem sempre é o que ela vai colher. Né? O que ela vai colher está de acordo com o que ela fez e não de acordo com o que a gente deseja que aconteça com ela. Né? Tem algo muito maior aí controlando tudo isso. Então, aí eu tá e assim, nessa questão né, dessa apatia, então aí eu até lembrei daquele filme, aí eu estava lembrando de alguns filmes que eu assisti, que eu chorei muito, porque eu sou bem emotiva. Então eu lembrei, por exemplo, do Extraordinário, né, aquele menininho que tinha todo aquele problema de deformação da face e tal, e que ele estudava em casa, né, a mãe que ensinava tal. Ele podia ter continuado desta forma e não enfrentar o mundo, não enfrentar os desafios. Mas ele e a família resolveram escolher um outro caminho, de que ele teria que aprender a conviver, né, com aquilo, e que não seria fácil, como não foi. Né? No começo, lógico, né, ele era criança, as crianças elas são mais sinceras, né, nas expressões delas, elas não têm muito filtro. Então é lógico que no início causava, né, alguma assim, era um pouco assustador, um pouco era diferente, então elas causavam às vezes algum tipo de rejeição, mas com o tempo É, as, e aí ele conseguiu um amigo, que era um amigo realmente verdadeiro, né? E que com o tempo várias pessoas foram se aproximando, tal. A princípio, como ele já estava assim machucado com aquela rejeição, porque era uma coisa que ele estava acostumado, né? Que as pessoas sempre olhavam assustadas, né, para ele. Então, a princípio, ele desconfiava de quem chegava, se aproximava. Ele achava que aquilo não era sincero. Então, e aí acho que tem uma cena que a menininha chega e aí ele fala que ela não precisava ser amiga, não precisava ter pena, porque aí ele achava assim, né, que as pessoas que se aproximavam era por pena. E ela falou que não, porque ela queria mesmo e tal. E assim,
é um filme que tem um desfecho lindo, né, comovente, porque ele consegue vencer, né, essa barreira, que é algo que inclusive ele mesmo se via de uma forma negativa. E no fim ele descobre o quê? Que o valor que a gente tem é pelo que a gente é e não pelo que a gente aparenta ser. Então essa é uma lição que é para a vida, né? Para todos nós. O nosso valor está no que a gente é como ser humano e não no que a gente aparenta ser. Então não adianta nada você tentar passar uma aparência benevolente, né, com frases de efeito e tal, e na sua vida real, quando você é você como você é uma pessoa totalmente diferente nos seus valores, nos seus princípios, você é uma pessoa totalmente diferente, você é uma pessoa que é incoerente, as suas atitudes são incoerentes com o que você faz na realidade, como que você fala. E isso é o que a gente tem visto muito aí. A hipocrisia que a gente tem visto no mundo, né? No nosso país e no mundo, é impressionante. Quanta gente que tem um discurso aí muito bonitinho e pior, que convence muita gente, leva muita gente, desvia muita gente do caminho correto, do caminho do bem, com um discursinho bonitinho e fofo, né? Com as mentiras fofas e as atitudes por trás, né, disso, né? Então é a história do lobo em pele de cordeiro. Deixa eu ver que hoje esse texto assim eu trouxe algumas pontuações porque é algo que está me chamando muito a atenção, né? Aliás, aí tem um outro filme também que chama Como Estrelas na Terra, que é muito lindo também, que foi a escolha de um professor de fazer a diferença na vida de um aluno. Né, porque ele, a empatia dele foi sincera, porque ele passou por aquela experiência também, então ele sabia, ele olhava para aquela criança, ele sabia o que aquela criança estava vivendo, e ninguém estava vendo. Então é um filme, recomendo, lindo, lindo, lindo. E aí também um vídeo, falando dessa questão da empatia, tem um vídeo que circula aí faz tempo, que é de uma pessoa falando que quando você presencia uma gentileza, uma boa ação, né, um ato caridoso, algo bacana, assim, né, ou você pratica, você tem uma descarga de dopamina, aquilo te faz bem fisicamente, traz um benefício físico importante. Então, e realmente, quando você sente que você fez algo bom, que você conseguiu contribuir com alguma coisa, independente de sem interesse, assim, você não sabe, às vezes você nem sabe se a pessoa vai viu o que você fez, mas você, com você, sabendo que você contribuiu de alguma forma, isso te traz o benefício, inclusive para a saúde física. Deixa eu ver mais que eu fiz umas anotações. Então. Aí, nessa questão de quando você contribui com o outro, que nem no caso ali da menina, eu não sei o que aconteceu, eu não vi o desfecho, né? Espero que ela tenha se recuperado, né? Porque levaram ela para a menina. Então, assim, você age sem interesse. Então, assim, o que vai acontecer, a tua intenção é o que conta. Você agiu com o melhor dos interesses para realmente ajudar, realmente contribuir. Então, assim, pode ser que você não tenha feito grandes mudanças na vida da outra pessoa, mas aquela experiência foi transformadora para você, na sua vida. Às vezes a gente acha que a gente não pode, às vezes a gente não age porque acha que não pode contribuir, que não tem nada ali que vai ajudar, que não pode fazer nada, e aí a gente não faz. Só que quando você faz sem interesse nenhum, independente do resultado que vai ter, que pode realmente não ter um resultado efetivo para o outro, porque às vezes, por exemplo, se uma pessoa está passando por uma situação difícil, porque ela
está no propósito de vida dela passar por aquilo, que a gente sabe que tem certas experiências que a gente precisa passar, que a gente não entende às vezes naquele momento, mas que faz parte da nossa evolução, são situações necessárias para a nossa evolução, né, o nosso crescimento emocional, espiritual. Então, algumas coisas, mesmo que algumas pessoas nos ajudem, a gente vai ter que passar por aquilo, né? Então você pode dar a sua contribuição, mas você não vai poder mudar porque a pessoa precisa vivenciar aquilo, certo? Então você pode não transformar a vida do outro, mas aquilo traz uma transformação para a sua vida. Porque às vezes você está presenciando aquilo porque o aprendizado é seu. É uma oportunidade de você, como se fosse um teste. Como é que está a sua maturidade emocional? Como é que está a sua evolução espiritual? Então a gente tem oportunidades diárias de evolução, de aprendizado, de lições, né? Porque se aquela pessoa que está passando pela dificuldade ela tem o merecimento de receber algum tipo de auxílio, independente de vir de você, se você não fizer nada, vai vir de alguém. Se ela tem por exemplo, ela pediu, ela orou, pediu e ela tem aquele merecimento, vai chegar. E se você está vendo e você tem a oportunidade, você está sendo a ferramenta, você está sendo a resposta àquela oração dela. Que nós todos, quando alguém ora, nós somos usados como ferramentas para auxiliar. Né? Nós temos essa possibilidade e são oportunidades que a gente deve aproveitar. Então, quando a gente presencia, por exemplo, hoje em dia a gente está passando por um momento em que a gente está vendo muita injustiça. Quando a gente se cala diante de uma injustiça, a gente está contribuindo. Tem uma frase, acho que é do Martin Luther King, que ele fala alguma coisa assim, que uma injustiça em algum lugar ela é uma injustiça em todo lugar, ou uma justiça em algum tempo, ela é uma injustiça o tempo todo, né? Ela vai contribuir para que isso cresça. Se a gente fechar os olhos, se a gente não fizer nada. E assim, independente de você falar, o que eu posso fazer, a gente sempre, se a gente se abre, se a gente se disponibiliza, a gente sempre descobre de que forma a gente pode contribuir. E por mínimo que seja. Às vezes a gente deixa de fazer porque fala, mas que diferença vai fazer se eu fizer? Só que se você faz, aí mais um pensa, vou fazer também, aí mais um pensa, vou fazer também. Imagina o movimento, né? Todo mundo, isso vai criando uma corrente e que vai dando um resultado. Agora, se todo mundo fica assim, não vou fazer porque que diferença faz eu? Aí o outro vai falar, eu também não vou fazer porque que diferença faz? Todo mundo acha que não vai fazer diferença, aí as coisas não acontecem mesmo. Né? Então, assim, sempre que a gente pode contribuir, até, por exemplo, eu lembro na época da pandemia lá, muita gente teve que se virar, se reinventar e começar a fazer coisas, outras atividades, e criar, né, novas situações para poder ter um rendimento. Aí eu lembro que tinha uma vizinha que começou a fazer pão. E aí eu comprava, uma delícia o pão dela, então realmente, aí eu comprava dela. E aí eu sempre punha no Stories, no meu Instagram, aí punha o Instagram dela, né? Fazia um postzinho, que delícia. A minha rede social é privada, então eu não tenho tantos seguidores. Mas, e também ela nunca me pediu, eu fazia porque eu falei, poxa, não custa nada eu divulgar uma pessoa que está tentando aí, né, se reerguer, se levantar. Então eu falei, se uma única pessoa, um amigo meu, comprar dela, já é alguma coisa. E aí, de repente, um amigo meu compra, aí gosta, aí vai falar para outro amigo, entendeu? E é uma corrente. Então,
a gente nunca pode pensar que a gente não tem condição de contribuir de alguma forma. Se você atinge uma única pessoa, você já está contribuindo. Né? A gente não deve. O problema é que às vezes as pessoas acham que para elas fazerem a diferença tem que ser algo grandioso, com muita visibilidade, né? Com muitos likes e visualizações. E não. Às vezes até você cruzar com uma pessoa na rua e você dar um sorriso, você já mudou o dia, você já contribuiu com aquela pessoa, você já mudou o dia daquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que estava triste e tal, e um sorriso fez a diferença. Né? Às vezes pessoas, por exemplo, em situação de rua, elas se sentem invisíveis. O fato de, às vezes você não tem, a gente hoje não anda com dinheiro, então às vezes você não tem o que dar materialmente. Mas aí as pessoas te pedem, normalmente o que todo mundo faz? Ah, agora não pode, nem olha para a pessoa, ah, agora não tenho. Se você virar para a pessoa e falar, ah, desculpa, eu não tenho nada agora, mas dá um sorriso e olhar para a pessoa, falar assim, aquela coisa, eu estou te vendo, eu não tenho nada agora para te dar, mas eu estou te vendo. Você olha como se ela não fosse. Você está vendo, não é uma coisa que você está passando por uma coisa, um objeto. Entendeu? Você faz mostrar que você a viu, você não tem aquele momento para contribuir. Isso já muda completamente, porque isso tem um valor, isso tem uma importância tão grande. Então, os gestos, qualquer gesto de verdadeira empatia genuína faz a diferença na vida dos outros. Então, aí eu separei um texto aqui que, que, que descreve muito bem essa questão aí da diferença que a gente faz. Porque assim, quando a gente contribui. Ai, bati aqui, né? Quando a gente contribui com a gente não corrobora com as injustiças, a gente não fica apático, independente, assim, por exemplo, quem está sofrendo a injustiça é quem você não gosta, porque assim, justiça, ela não tem que ter time, não tem que ter torcida, justiça é justiça. E quando uma pessoa é injustiçada, todo mundo perde. Eu lembro que quando eu fazia estágio, na época da faculdade, eu gostava de assistir audiência no Tribunal do Júri. E eu lembro que uma vez eu fiquei muito impressionada porque o promotor de justiça, que eu tinha uma ideia diferente do que era um promotor de justiça, foi ali que eu descobri exatamente o papel dele. E aí ele falou que o que não interessava para a população, para a comunidade, a injustiça. E que muitas vezes que seria muito melhor você você deixar livre, né? Acabar não condenando 10 culpados do que condenar um inocente. Porque o culpado, agora isso é reflexão minha, né? A frase foi essa. E aí eu falei, realmente, ele tem razão, porque o culpado, ele pode sair livre naquele momento, mas ele vai continuar praticando, em algum momento ele vai ter que responder. Agora, o inocente, sofrer uma justiça dessa, pagar por algo que ele não cometeu, mesmo que a justiça chegue em algum momento, aquele tempo, ele pode ganhar uma indenização milionária, mas aquele tempo de injustiça que ele sofreu, ou que ele ficou privado da liberdade dele, do convívio com a família dele, aquele tempo não há dinheiro no mundo que pague. Se tem algo que é totalmente democrático, é o tempo, porque ele não para todo mundo, independente de religião, de cor, de sexo, de ideologia, de seja o que for, ele atinge e
e ele corre para todo mundo. Então, o tempo é algo que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Então, nessas injustiças que a gente está vendo, os inocentes sendo pagando por coisas que eles não cometeram, a gente não pode realmente se calar. E o pouco que a gente puder fazer é muito, né? Então, aí eu vou fechar com um texto aqui que é muito conhecido. É uma citação de um teólogo alemão chamado Martin Niemöller. Não sei se é essa a pronúncia, mas enfim. E que diz assim: um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então, isso resume muito bem isso que a gente está vivendo, né? Essa coisa de torcida, essa coisa de se é com quem eu não gosto, está tudo certo. Então, assim, a gente tem que ter mais empatia verdadeira, legítima e menos apatia diante das injustiças. Que a gente sempre a gente tem que ter cautela, né? Cautela, mas cautela não é medo, porque o medo ele te trava. A cautela te permite raciocinar e achar soluções de que forma você pode fazer. O medo não, o medo te trava que você não consegue pensar e você não faz, você não age. A cautela é diferente. A cautela faz parte do ego equilibrado, porque muita gente fala mal do ego, né? Que a pessoa você tem que se livrar do ego. O ego, ele faz parte da nossa essência. E a gente precisa do ego para sobreviver. Porque o ego em desequilíbrio, tanto para menos quanto para mais, ele pode causar ruína da gente. Então, assim, se você é uma pessoa que não tem. Porque o ego está muito ligado à nossa sobrevivência. Então, num momento, numa situação de perigo, né, que você está passando, quem que vai te ativar os mecanismos de proteção e defesa? O teu ego. Ele vai tentar te tirar da situação e te salvar. Agora, quando ele está se você não tem ego nenhum, você vai ficar apático, as coisas vão acontecer, você não vai. Você vai ver um leão, que bonitinho para ela passar mal. Por quê? Você não tem aquele instinto de defesa, você não vai sair correndo, você não vai tentar fugir da situação. E por outro lado, ele estando em desequilíbrio exacerbado, né, aqueles egos exacerbados, você vive de uma forma muito individualista e acaba também tendo atitudes que vão causar consequências futuras, que é aquelas pessoas que passam por cima de todo mundo, que não respeita ninguém, que não tá nem por aí, que a pessoa é egoísta, né? Então, o ego em equilíbrio, eles nos auxilia a viver nessa condição de terceira dimensão que a gente está, né? Sobreviver aqui, mas de uma forma justa, de uma forma correta, certo? Então é isso. Que a gente realmente não entre nessa hipnose que a gente tem visto aí de todo mundo seguindo só pensando em si próprio, porque também a gente ouve muito isso, né? Até na espiritualidade, às vezes as pessoas ficam batendo nessa tecla, mas tem que ter trazer assim, a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que se proteger, mas a gente não pode, para isso, se isolar do mundo e não contribuir. A gente está aqui para contribuir.
Então a gente tem um propósito aqui, tem uma missão aqui, e essa participação e esse olhar para o mundo e fazer o que a gente acha que é certo faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. E são oportunidades valiosas que a gente não deve perder, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.